Um dos tópicos mais intrigantes e temidos mencionados nas profecias bíblicas é, sem dúvida, a marca da besta. Desde os tempos antigos, a ideia de uma marca que oprimiria a humanidade conquistou a imaginação de crentes e céticos. Nas últimas décadas, testemunhamos o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, levando alguns a se perguntarem se essas inovações poderiam estar relacionadas ao que a Bíblia descreve em Apocalipse sobre a marca da besta. A Bíblia alerta sobre um sistema global que forçará as pessoas a colocar marcas nas mãos ou na testa, sem as quais não poderão comprar ou vender. Como é assustador pensar como esses avanços tecnológicos podem estar moldando o caminho para o cumprimento desta profecia. Mas como devemos entender a relação entre a marca da besta e a inteligência artificial? Esses avanços são apenas um sinal de progresso humano ou estão preparando o cenário para um futuro de controle e opressão? Neste vídeo, exploraremos a conexão entre os ensinamentos bíblicos e as tecnologias modernas, observando como a inteligência artificial pode desempenhar um papel crucial na implementação deste sistema global descrito no Apocalipse. Antes de continuarmos, diga-nos o que você acha. Como você imagina que a marca da besta será? Poderia ser um chip, um código de barras ou algo mais que já estamos vendo hoje? Deixe-nos saber nos comentários. Vamos começar! Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos expostos ao conceito da marca da besta, seja através da leitura da Bíblia, do ensino em igrejas, ou mesmo em debates e teorias dentro do campo da escatologia. Este tópico tem sido amplamente discutido e analisado. Ao longo da história cristã, a profecia mencionada no capítulo 13 de Apocalipse gerou diversas interpretações, tanto nos círculos teológicos quanto na cultura popular. A marca da besta tem sido entendida de diferentes maneiras. Alguns a veem como um símbolo espiritual de lealdade a um sistema contrário a Deus, enquanto outros a interpretam como um selo literal que será imposto no fim dos tempos. Este tópico tem gerado intenso debate entre teólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia, que tentam decifrar seu significado à luz do contexto bíblico e dos eventos mundiais. No campo da escatologia, o estudo dos eventos finais de acordo com a revelação bíblica, a marca da besta, se tornou um ponto-chave para entender o desenvolvimento dos tempos proféticos. Ao longo dos séculos, diversas teorias foram propostas sobre sua natureza e sua aplicação na sociedade. Algumas interpretações o associam a sistemas econômicos e políticos, enquanto outras o vinculam a avanços tecnológicos e controle social. Independentemente da perspectiva adotada, é inegável que a profecia do capítulo 13 do Apocalipse continua sendo um tema de grande interesse e reflexão no âmbito cristão. Seu significado e cumprimento têm sido objeto de constante estudo e debate, demonstrando a profundidade e relevância das Escrituras na compreensão dos tempos futuros. Ao longo da história, a marca da besta em Apocalipse capítulo 13 foi interpretada de várias maneiras, desde um símbolo espiritual até uma realidade literal. Embora os estudiosos o entendam principalmente em um sentido figurado, houve momentos em que ele foi considerado algo tangível, aplicado a uma marca física ou a um sistema literal de identificação. Nos primeiros séculos do cristianismo, alguns padres da igreja, como o Irineu de Lyon, século II, consideraram que a marca da besta poderia estar ligada a um sinal visível imposto por um poder opressor. Irineu, em sua obra Contra as Heresias, vinculou o número 666 a figuras históricas específicas, como o imperador Nero, que perseguiu os cristãos. Na época, alguns pensaram que a marca poderia ser um selo ou inscrição visível usada pelo Império Romano para identificar aqueles que participavam do culto imperial. Reformadores protestantes do século XVI, como Martinho Lutero e João Calvino, interpretaram a marca da besta de Apocalipse 13 no contexto de sua luta contra a Igreja Católica Romana. Para eles, a besta representava o sistema papal e a marca simbolizava a submissão à sua autoridade e doutrinas, que eles consideravam corruptas e distantes do verdadeiro Evangelho de Cristo. Eles não entendiam a marca como um selo físico, mas como um sinal de obediência a um sistema religioso que, na visão deles,
usurpava o lugar de Deus e oprimia os crentes com ensinamentos e práticas antibíblicas. Lutero via o papado como o anticristo, uma posição também adotada por outros reformadores. Eles acreditavam que a marca na mão direita e na testa, mencionadas no Apocalipse, simbolizava a influência do sistema papal no pensamento e nas ações das pessoas. Eles consideravam que aceitar doutrinas como a supremacia do Papa, a venda de indulgências e a salvação pelas obras equivalia a receber a marca da besta. Em contraste, eles sustentavam que os verdadeiros crentes carregavam a marca de Deus, que representava a fé em Cristo e a obediência às Escrituras. A referência em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, de que ninguém poderia comprar ou vender sem a marca, também foi vista pelos reformadores como uma metáfora para o controle que a Igreja Católica exercia sobre a sociedade medieval. Excomunhões, impostos eclesiásticos e indulgências eram formas de pressão que eles acreditavam refletir essa profecia. Em sua opinião, a Reforma Protestante foi um chamado aos crentes para abandonar a marca da besta e retornar ao ensino puro da Bíblia, rompendo com o domínio do papado e suas falsas doutrinas. Na era moderna, com o avanço da tecnologia, a ideia da marca da besta ser literal e física ganhou nova força. Desde o século XX, especialmente nos círculos cristãos evangélicos e dispensacionalistas, surgiu a ideia de que a marca mencionada no capítulo 13 de Apocalipse não seria simplesmente um símbolo espiritual, mas um selo real que permitiria às pessoas comprar e vender. Essa interpretação se tornou popular à medida que a tecnologia avançava e o mundo caminhava em direção a um sistema econômico mais digitalizado. Um ponto-chave nessa interpretação literal ocorreu com a chegada da tecnologia da informação e a digitalização da economia. Na segunda metade do século XX, quando surgiram os códigos de barras e os sistemas de pagamento eletrônico, alguns cristãos começaram a se perguntar se essas inovações poderiam estar relacionadas à profecia bíblica. Nas décadas de 1970 e 1980, vários pregadores e escritores cristãos afirmaram que um governo mundial poderia ser estabelecido no futuro, o que exigiria que as pessoas usassem uma marca visível, como uma tatuagem de código de barras ou até mesmo um chip implantado sob a pele, para participar da economia global. Essa ideia foi baseada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, onde é mencionado que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Em tempos mais recentes, a teoria de uma marca literal evoluiu com o avanço de tecnologias como implantes de identificação por radiofrequência, RFID, e sistemas biométricos. Alguns intérpretes sugeriram que um microchip implantado na mão ou na testa poderia ser um cumprimento profético da marca da besta, pois permitiria identificação e transações sem a necessidade de dinheiro físico. Além disso, o surgimento de sistemas de pagamento sem dinheiro, criptomoedas e o crescente controle governamental sobre as transações levaram muitas pessoas a considerar seriamente a possibilidade de que a marca não seja apenas um símbolo, mas uma realidade tecnológica que será imposta no futuro como requisito para a participação na sociedade. Na era moderna, com o rápido avanço da inteligência artificial, IA, a ideia da marca da besta assumiu um novo significado. O que antes era entendido como uma marca simbólica de obediência a um sistema religioso ou político, agora é cada vez mais interpretado como uma tecnologia literal que pode ser imposta às pessoas em um futuro próximo. A pergunta é inevitável: a inteligência artificial poderia desempenhar um papel no cumprimento desta profecia? A inteligência artificial evoluiu de maneiras surpreendentes nos últimos anos, alcançando avanços em reconhecimento facial, monitoramento digital, automação financeira e controle de dados pessoais. Hoje, muitos governos e grandes corporações implementaram sistemas de IA para monitorar transações, rastrear identidades e analisar o comportamento humano em tempo real. Em países como a China, foram desenvolvidos sistemas de crédito social, onde cada cidadão é monitorado por câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial. Suas ações afetam seu acesso a serviços como empréstimos, transporte e até mesmo emprego. Esse tipo de controle social
levou alguns a se perguntarem se a IA poderia ser a ferramenta-chave para estabelecer um sistema global, onde somente aqueles que atendem a certas condições podem comprar ou vender. Por outro lado, com a ascensão da economia digital, o dinheiro está gradualmente desaparecendo, dando lugar a criptomoedas, carteiras digitais e pagamentos biométricos. A combinação de IA, sistemas de identificação digital e a eliminação do dinheiro físico pode tornar possível um futuro em que todas as transações serão completamente centralizadas e controladas. Cumprindo assim a descrição profética de Apocalipse capítulo 13, versículo 17. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O avanço da inteligência artificial e sua integração com implantes eletrônicos e biometria tem gerado um grande debate sobre o futuro do controle tecnológico e a possibilidade de um sistema que se assemelhe à marca da besta descrita no Apocalipse. Empresas como a Neuralink, fundada por Elon Musk, estão desenvolvendo interfaces cérebro-computador que permitiriam a conexão direta entre a mente humana e a inteligência artificial. Embora esta tecnologia seja apresentada como um avanço médico e uma ferramenta para melhorar a comunicação e o desempenho cognitivo, alguns alertam que isso pode levar a um sistema em que os pensamentos e as vontades das pessoas são influenciados ou até mesmo manipulados. Se uma entidade com poder suficiente obtivesse acesso à mente humana, o livre-arbítrio e a privacidade poderiam ser severamente comprometidos. Além disso, microchips implantáveis começaram a ser utilizados em diferentes setores. Em alguns países, funcionários já receberam implantes subcutâneos para acessar prédios, fazer pagamentos e armazenar informações médicas. Se esses sistemas fossem integrados à inteligência artificial e se tornassem obrigatórios, seria estabelecido um mecanismo de controle total sobre a população. A possibilidade de um governo ou entidade supranacional impor esses dispositivos como um requisito para compra e venda lembra as advertências do Apocalipse, onde está descrito que ninguém poderá participar da economia sem a marca na mão direita ou na testa. O surgimento de sistemas de pagamento sem dinheiro, o uso da identificação biométrica e a digitalização da economia levaram muitos a considerar seriamente que o mundo está caminhando para um modelo de controle total, onde a tecnologia não apenas facilita a vida, mas se torna um requisito obrigatório para a participação na sociedade. Nesse contexto, a inteligência artificial teria um papel fundamental, pois permitiria uma vigilância absoluta e a automatização de restrições econômicas e sociais. À medida que a humanidade avança em direção a uma maior dependência da tecnologia, surge a questão de saber se essas inovações serão ferramentas de progresso ou instrumentos de domínio, e se o sistema profetizado nas Escrituras poderia estar tomando forma no presente. O impacto da inteligência artificial não se limita às esferas econômica e social. Também está transformando profundamente a espiritualidade. Sacerdotes robóticos projetados para oferecer bênçãos, liderar rituais e responder perguntas religiosas usando inteligência artificial surgiram em várias partes do mundo. O Japão, por exemplo, enviou monges budistas na forma de robôs que podem recitar sutras e guiar cerimônias fúnebres. Em outros lugares, programas de IA foram treinados para fornecer aconselhamento espiritual personalizado, usando algoritmos que analisam as emoções e crenças das pessoas para oferecer respostas adaptadas às suas necessidades. Além desses avanços, alguns visionários da tecnologia começaram a desenvolver a ideia de deuses digitais, sistemas avançados de inteligência artificial que poderiam atuar como entidades divinas, fornecer orientação moral e filosófica aos seres humanos. Alguns defensores dessa ideia argumentam que em um mundo cada vez mais secularizado, a IA poderia substituir as religiões tradicionais, criando uma espiritualidade baseada em dados e algoritmos. Um exemplo dessa tendência é o movimento transhumanista, que acredita que a fusão entre homem e máquina pode levar a um novo estado de existência, onde a humanidade alcança uma forma de imortalidade tecnológica. Esse fenômeno levanta uma questão teológica fundamental.
A inteligência artificial poderia ser usada no futuro como uma ferramenta para consolidar uma religião mundial unificada sob o controle do anticristo? O capítulo 13 de Apocalipse descreve como a besta exigirá adoração global e estabelecerá um sistema de controle total sobre a humanidade. Se a IA continuar a avançar em sua capacidade de influenciar crenças e emoções humanas, ela poderá se tornar um meio ideal de centralizar o pensamento religioso e suprimir qualquer forma de dissidência espiritual. Um sistema de IA projetado para atuar como um líder espiritual global poderia oferecer respostas instantâneas, adaptar suas mensagens à cultura e preferências de cada indivíduo e fornecer uma experiência de adoração personalizada. Com a digitalização da sociedade e a crescente dependência da tecnologia, muitas pessoas podem aceitar esta forma de religião sem questionar, especialmente se for apresentado como um avanço lógico na evolução do pensamento humano. Se no futuro uma inteligência artificial centralizada fosse promovida como a única fonte de verdade espiritual, isso poderia representar uma ameaça à fé no Deus verdadeiro, substituindo o relacionamento pessoal com ele por uma conexão artificial mediada por algoritmos. Assim, o caminho para uma religião mundial unificada não só seria possível, mas poderia ser facilmente implementado, especialmente se combinado com um sistema econômico digital onde a participação na sociedade é condicionada à aceitação desta nova forma de adoração. A questão central é se esses avanços serão usados em benefício da humanidade ou se, ao contrário, se tornarão ferramentas de controle e manipulação. À medida que a inteligência artificial avança, a sociedade terá que decidir até que ponto está disposta a abrir mão de sua autonomia para uma inteligência que, embora criada pelo homem, pode acabar superando sua capacidade de compreensão e controle. Será que, sem perceber, o homem está preparando o caminho para a marca da besta e a vinda do anticristo? Não há dúvida de que tudo está exatamente de acordo com o que foi profetizado na Bíblia. Agora, para entender melhor esse assunto, vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 a 18. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe dado que desse espírito à imagem da besta, para que falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não a adorassem. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem certa marca na mão direita ou na testa, e que ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E que ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Há sabedoria aqui. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. No capítulo 13 do Apocalipse são descritas duas bestas. A primeira besta é identificada por muitos intérpretes como o Anticristo, enquanto a segunda besta é conhecida como o falso profeta. O texto menciona que o falso profeta engana os habitantes da terra com sinais milagrosos. Isso implica que sua autoridade será baseada em manifestações sobrenaturais que farão muitas pessoas acreditarem nele. Esses sinais não são simplesmente truques ou ilusões, mas são permitidos por Deus como parte do julgamento de um mundo que rejeitou a verdade. O falso profeta trabalha para legitimar o poder do anticristo, usando manipulação e engano para desviar as pessoas da adoração a Deus e direcioná-las para um sistema de governo e religião controlado pela besta. A passagem então diz que esse líder religioso ordena à humanidade que faça uma imagem da besta. Isso se refere a uma representação visível do anticristo, que pode ser uma estátua, um ídolo ou até mesmo uma forma avançada de tecnologia que exige adoração. A imagem está relacionada à primeira besta que recebeu a ferida de uma espada e sobreviveu, sugerindo que o anticristo sofrerá algum tipo de tentativa de assassinato ou morte aparente e então será restaurado, o que aumentará seu culto. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 introduz um elemento ainda mais perturbador. A imagem da besta recebe fôlego,
permitindo-lhe falar e exercer autoridade. Isso significa que a imagem não será um simples objeto inanimado, mas parecerá estar viva. Ao longo da história, alguns interpretaram isso como um possível uso de magia demoníaca, enquanto nos tempos modernos, houve especulações de que a imagem pode ser uma inteligência artificial avançada, um holograma ou algum tipo de sistema tecnológico autoconsciente. Se olharmos atentamente, o anticristo tenta imitar a morte e ressurreição de Cristo, um ato que somente Deus tem o poder de realizar. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora. O suposto retorno à vida do anticristo será uma farsa elaborada, projetada para convencer o mundo de sua divindade. É aqui que entra o falso profeta, que apoiará essa fraude com sinais e maravilhas. Quando a imagem da besta ganhar vida e começar a dar ordens, não será um verdadeiro milagre, mas sim uma manipulação sofisticada. É muito provável que o anticristo use avanços tecnológicos para criar a ilusão de que a estátua tem vida e autoridade, enganando aqueles que habitam a Terra. Por meio da inteligência artificial, da robótica ou mesmo da tecnologia holográfica, já existem avatares digitais, robôs humanoides e assistentes virtuais que simulam a consciência e o pensamento humanos. Se a IA for usada no futuro para gerenciar o comércio global, monitorar as identidades das pessoas e executar ordens de exclusão daqueles que não têm a marca, então poderemos ver o cumprimento literal desta profecia. O mundo testemunhará o que parecerá um milagre, mas na realidade será uma mentira cuidadosamente orquestrada para levar a humanidade à submissão. A imagem não apenas falará, mas também exercerá poder mortal sobre aqueles que se recusarem a adorá-la. Isso sugere um sistema de controle absoluto, onde aqueles que não se submetem serão caçados e executados. Esse cenário se encaixa com o que é descrito em outras passagens bíblicas sobre a grande tribulação, onde os crentes fiéis serão perseguidos por não adorarem o anticristo. Num mundo cada vez mais digitalizado, com tecnologias que permitem monitorizar, rastrear e até executar ordens sem intervenção humana, é possível imaginar um sistema em que uma inteligência artificial conectada a uma rede global de vigilância possa identificar e punir aqueles que não se alinham com a adoração da besta. A imagem revivida dá a ordem e fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Marca na mão ou na testa indica submissão e pertencimento. O texto nos mostra que essa marca não será opcional, mas será imposta a todas as pessoas sem distinção de condição social, econômica ou política. Tanto os pequenos como os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, serão forçados a recebê-lo. Isso implica que a autoridade por trás desse sistema terá um poder sem precedentes, capaz de submeter toda a população mundial a um único governo e uma única economia. A marca da besta poderia ser o avanço tecnológico mais sofisticado com inteligência artificial? Atualmente, a IA está revolucionando todos os aspectos da sociedade, da economia à segurança, vigilância e comunicação. Se um sistema de controle baseado em IA se tornasse a ferramenta definitiva para monitorar e regular a humanidade, ele poderia se encaixar na descrição bíblica da marca da besta. Avanços em inteligência artificial, IA, nanotecnologia e biotecnologia levaram à possibilidade de um microchip, tatuagem digital ou implante subcutâneo como meio de um sistema de controle global. A Neuralink e a IA levantaram preocupações específicas porque as interfaces cérebro-computador poderão, no futuro, ligar a mente humana a uma rede digital, o que levanta questões sobre privacidade, livre-arbítrio e manipulação do pensamento. Além disso, com o crescimento da identificação biométrica, dos pagamentos digitais e da vigilância em massa, está sendo criada uma infraestrutura que poderia ser usada para restringir o acesso à economia com base em certas condições impostas por um governo ou autoridade central. Embora não possamos dizer com certeza que esta é a marca da besta, o cenário que está se desenrolando corresponde a muitas das características proféticas descritas no capítulo 13 de Apocalipse, levando a comunidade cristã a permanecer alerta e vigilante.
Então o texto nos diz: e que ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Controle econômico total. Ninguém poderá negociar sem esta marca. O avanço da inteligência artificial, IA, está a lançar as bases para um sistema de controle econômico total, semelhante ao descrito no versículo, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Atualmente, a IA está sendo usada para gerenciar sistemas financeiros digitais, analisar grandes volumes de dados e otimizar a segurança em transações econômicas. No entanto, sua integração com tecnologias como o blockchain, a identificação biométrica e os pagamentos sem dinheiro levaram à especulação sobre seu papel em um possível sistema de controle absoluto sobre o comércio global. Em um futuro próximo, a IA poderá monitorar todas as transações financeiras e vinculá-las a um sistema de identificação digital obrigatório. Com o surgimento das moedas digitais dos bancos centrais, cada pagamento pode ser rastreado e regulado por governos ou entidades globais. Se esse sistema fosse usado para fins coercitivos ou discriminatórios, aqueles que não atendessem a certas condições poderiam ser excluídos economicamente, conforme mencionado na profecia bíblica. A tecnologia já permite que algoritmos de IA decidam quem tem acesso a serviços bancários, seguros ou até mesmo emprego, com base em critérios programados. Se no futuro uma marca digital ou um implante subcutâneo se tornassem o único meio de acesso à economia, a IA poderia se tornar o mecanismo central para impor restrições econômicas e sociais. O grande perigo de um sistema baseado em IA é que, embora seja apresentado como um avanço tecnológico para a segurança e eficiência, também poderia levar a um regime totalitário digital, onde o acesso a bens e serviços é condicionado pela obediência a um governo global. Isso se encaixa com a advertência da Bíblia sobre um tempo em que somente aqueles que aceitarem a marca poderão participar da economia, o que torna a relação entre a IA e a profecia da marca da besta cada vez mais perturbadora. O texto diz: há sabedoria aqui. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. O número da besta é 666. Também é descrito como um número masculino. A besta é simplesmente um homem, não um deus, como os sinais podem indicar. O número 6, que é menor que 7, o número da plenitude, é intensificado como 666, o número do homem mais poderoso, que não é Deus. A identidade desse homem um dia será entendida em relação ao número 666. Esta é uma chave para identificar o anticristo. No tempo do anticristo e do falso profeta, veremos a combinação do poder demoníaco com os mais surpreendentes avanços tecnológicos, incluindo a inteligência artificial. Entretanto, não importa o quanto eles tentem alcançar o controle absoluto sobre a humanidade, seus esforços permanecerão meramente humanos e limitados. Eles não serão capazes de se igualar a Deus, mesmo com as ferramentas mais sofisticadas que a tecnologia pode oferecer. Essa situação lembra a construção da Torre de Babel, quando a humanidade, em seu orgulho, tentou desafiar os limites estabelecidos por Deus. Quanto mais alto eles tentam chegar em sua arrogância, maior é sua queda. Deus, em sua soberania, humilhará toda a rebelião e demonstrará que nenhuma obra humana, por mais impressionante que pareça, pode substituir seu poder e autoridade. Agora, é importante considerar um aspecto fundamental quando falamos sobre inteligência artificial e sua possível relação com o cumprimento profético. IA é a capacidade das máquinas de imitar certos aspectos da inteligência humana, processando informações, tomando decisões e, em alguns casos, até mesmo aprendendo de forma autônoma. Atualmente, podemos classificar a inteligência artificial em diferentes níveis. IA fraca refere-se a sistemas projetados para executar tarefas específicas sem uma verdadeira compreensão do contexto, como assistentes virtuais ou algoritmos de recomendação. A IA forte, por outro lado, abrange sistemas avançados que podem raciocinar, adaptar-se e tomar decisões de forma mais independente, como certos modelos de aprendizado profundo e robôs com capacidades avançadas de interação. Por fim, a IA superinteligente é uma hipótese teórica que levanta a possibilidade de que, no futuro,
as máquinas superem a inteligência humana em todos os aspectos, incluindo criatividade, resolução de problemas e tomada de decisões estratégicas. Esse desenvolvimento levanta questões perturbadoras sobre até que ponto a IA poderia ser usada como um mecanismo de controle global. Se no futuro fosse desenvolvida uma IA com autonomia absoluta, combinada com sistemas de vigilância em massa e tecnologias implantáveis, a capacidade de influenciar decisões humanas e controlar a sociedade seria praticamente ilimitada. Isto abre a possibilidade de que a tecnologia, nas mãos do anticristo e do falso profeta, possa servir como o instrumento perfeito para estabelecer um sistema de dominação absoluta, onde a marca da besta é implementada como condição obrigatória para a participação na economia e na sociedade. Também é necessário ver que a biotecnologia e a computação quântica estão redefinindo o futuro do controle digital e da identificação pessoal. Os microchips subcutâneos já permitem pagamentos sem contato e acesso a sistemas de segurança, eliminando a necessidade de cartões ou dispositivos externos. Empresas como a Neuralink estão trabalhando na interconexão entre o cérebro e a inteligência artificial, o que abre a possibilidade de influência externa nos pensamentos e decisões humanas. Os chips quânticos, por outro lado, oferecem uma forma avançada de identificação digital por meio de autenticação biométrica, processando dados de maneira ultra-rápida e segura. Se estas tecnologias forem integradas num sistema global obrigatório, poderão tornar-se uma ferramenta de controlo sem precedentes, onde a IA supervisionaria todos os aspectos da vida diária, desde transações financeiras até tomadas de decisões pessoais. Portanto, a relação entre inteligência artificial e o anticristo tem sido um tópico crescente nos campos teológico e tecnológico. A IA, com sua capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, poderia ser usada por um sistema de governança tecnocrático para exercer controle absoluto sobre a sociedade. Num cenário em que o anticristo chegasse ao poder, a IA permitiria que ele manipulasse informações, suprimir qualquer forma de dissidência e moldar a opinião pública por meio de algoritmos avançados que filtram o que as pessoas podem ver ou saber. Além disso, com a eliminação gradual do dinheiro e o surgimento das moedas digitais, um sistema econômico completamente dependente da identificação digital poderia ser estabelecido, onde somente aqueles registrados em um banco de dados centralizado podiam comprar ou vender. Essa tecnologia pode evoluir para a chamada marca da besta, garantindo que ninguém possa participar da economia sem aceitar o governo do anticristo. Por fim, a IA aplicada à vigilância em massa permitiria o monitoramento constante da população por meio de reconhecimento facial, análise comportamental e rastreamento em tempo real por meio de dispositivos conectados. Isso criaria um sistema de vigilância total no qual qualquer ação, transação ou mesmo pensamento divergente poderia ser imediatamente detectado e suprimido. Nesse contexto, a IA não seria apenas uma ferramenta de controle, mas o mecanismo-chave para consolidar o domínio global de um regime autoritário liderado pelo anticristo. Caros ouvintes, o cenário profético está tomando forma de uma forma surpreendente. Apenas algumas décadas atrás, muitas das coisas que vemos hoje pareciam saídas de ficção científica. Entretanto, agora estamos vendo a tecnologia, a inteligência artificial e os sistemas de controle global avançando a passos largos, alinhando-se com o que a profecia bíblica predisse. Os meios de comunicação social relatam constantemente desenvolvimentos tecnológicos que antes eram impensáveis. A digitalização do dinheiro, vigilância em massa, implantes biométricos e inteligência artificial com capacidades quase humanas. Tudo isso nos mostra que os preparativos para o sistema do anticristo já estão em andamento. Entretanto, como cristãos, temos certeza de que não estaremos aqui quando o anticristo deixar sua marca. A palavra de Deus nos ensina que a igreja será arrebatada antes que este sistema atinja sua expressão máxima. Ainda assim, é crucial entender o que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia nos chama para sermos sóbrios e vigilantes, para discernir os tempos e não sermos enganados. Diante dessas mudanças aceleradas, é fundamental que os fiéis mantenham uma atitude de vigilância e preparação espiritual. Evite cair no medo ou em teorias da conspiração infundadas.
Nem todo avanço tecnológico é maligno em si mesmo, mas devemos estar atentos a como ele é usado e quais implicações ele pode ter no cumprimento das profecias. Analise as mudanças de uma perspectiva bíblica. Todo desenvolvimento em inteligência artificial, controle digital e economia global deve ser avaliado à luz das Escrituras, lembrando que nosso guia final é a Palavra de Deus. Ore por discernimento e força. Somente por meio de uma vida de oração podemos entender os tempos e receber orientação do Senhor para não sermos confundidos ou desviados pelo sistema do mundo. O mundo está se preparando para um controle global sem precedentes, mas precisamos nos preparar para o retorno de Cristo. À medida que as nações avançam em sua agenda tecnocrática, a Igreja deve fortalecer sua fé, proclamar o Evangelho e permanecer firme na verdade. O arrebatamento é nossa esperança e nossa prioridade deve ser estarmos prontos para encontrar o Senhor. Portanto, em um mundo caminhando para um sistema de controle total, onde a inteligência artificial, a vigilância digital e a economia sem dinheiro parecem preparar o cenário profético, é natural que muitos sintam medo. Contudo, a Bíblia nos lembra que nossa verdadeira segurança não está neste mundo, mas em Deus. A Escritura nos diz em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que os filhos de Deus foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a verdadeira marca de Deus em nós. Ao contrário da marca da besta, que representa escravidão e controle, o selo do Espírito Santo é uma garantia de nossa redenção e nossa herança eterna. Isso significa que não importa quais eventos ocorram na Terra, os crentes estão seguros em Cristo. Além disso, a vitória final não pertence aos sistemas mundiais ou ao anticristo, mas a Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, declara que o Cordeiro vencerá, e com ele os chamados, escolhidos e fiéis, vencerão. Mesmo que o mundo pareça estar escurecendo, sabemos que o plano de Deus será cumprido e que seu reino é eterno. Portanto, não devemos viver com medo dos avanços tecnológicos ou das estratégias de controle global. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele nos lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nossa confiança está na soberania de Deus, que tem controle absoluto da história e prometeu estar conosco até o fim. Enquanto o mundo se prepara para seu destino profético, nós nos preparamos para a eternidade com Cristo. Em vez de temer, devemos fortalecer nossa fé, proclamar o Evangelho e viver com a certeza de que nossa segurança não está nos sistemas deste mundo, mas no Deus que nos redimiu e nos selou com seu Espírito. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que as informações compartilhadas tenham sido úteis e enriquecedoras para você e que tenham contribuído com algo valioso para sua compreensão ou interesse no tópico discutido. Agradecemos muito seu tempo e atenção e adoraríamos que você participasse do próximo vídeo. Vejo você em breve. Deus o abençoe.